Pai do Senhor, meus queridos, falando um pouco sobre a paciência, lição bíblica acerca da paciência. Eu falei sobre Tiago 5, versículo 10 e 11, e aqui quero falar agora sobre o assunto é o mesmo, só que tem continuações. Aí vai falar a paciência nas Escrituras. Primeiro, algumas personagens da Bíblia estão diretamente associadas a algumas virtudes ou defeitos. Por exemplo, quando se pensa em fé, lembra-se logo de Abraão. Quando se pensa em sabedoria, lembra-se logo de Salomão. Quando se pensa em força, lembra logo-se de Sansão. E quando se pensa em paciência, lembra-se logo de Jó, que entrou para a história como lembrança da paciência, sua capacidade de suportar provações, o que foi submetido ou credenciou como o símbolo da paciência. Então, aqui a Bíblia está mostrando sobre a paciência nas Escrituras e vai falar sobre alguns personagens. E a Bíblia diz quando pensa em fé, já apresenta-se Abraão. Quando fala sobre sabedoria, fala sobre Sansão. Quando fala sobre força, sabedoria, fala sobre Salomão. Quando fala sobre força, fala sobre Sansão. E quando fala sobre paciência, fala sobre Jó. Então, todos esses homens, eles foram capacitados, porém, todos eles tiveram seus altos e baixos, cada um de uma condicional. Então, o assunto fala sobre paciência, e aqui foi apresentado 4 personagens, e aí o último que apresenta aqui, falando sobre Jó, que está falando sobre a questão da paciência. Jó foi submetido a provações, porque Jó, é aquilo que eu tinha dito antes, Jó era fiel, e por causa da sua fidelidade, então, ele foi testado para provar que ele não negaria o Senhor. Então, a paciência, ela nos leva a entender que para tudo tem limite. Portanto, a Bíblia até diz que Deus não prova alguém além da sua condição, porque Deus conhece cada pessoa e por isso Deus não prova as pessoas além do limite. Então, cada um passou pelo seu processo e cada um tem a sua qualidade, mas também tem a sua dificuldade. E quando olhamos para o último, que é Jó, nós vemos Jó diante da sua provação, mas Deus assim o capacitou para que Jó pudesse se apresentar, mas ele continuou na paciência, na fé, no amor voltado ao Senhor, e ele não desistiu, e por isso a Bíblia mostra que ele teve fé. Em Jó 36, versículo 2, o Eloer reconheceu ao longo da paciência de Jó. Reconhecendo o poder da paciência, Jesus disse: na vossa paciência possui a vossa alma. Então aqui Jesus já aparece Jesus aqui e fala que na paciência vós possui a vossa alma. Então existe algumas coisas que, como as pessoas usam a expressão a dizer, eu já perdi a paciência, ou eu não tenho mais paciência. Muito bem, então aqui a Bíblia está provando que até para possuir a nossa alma, aqui Jesus falou que tem que ter paciência. Jesus disse, reconhecendo o poder da paciência, Jesus disse, na vossa paciência possui a vossa alma. Está entendendo? Ou seja, precisamos ter paciência para que não perdemos a nossa alma. Então, a paciência, ela nos leva a reconhecer o nosso estado
de homem que temos desejo, temos emoções, mas nós temos que aguentar firme, tendo paciência, porque a paciência é que vai mostrar aqui agora a Bíblia aquilo que nós vamos alcançar. Veja bem, Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. O apóstolo Paulo escreve uma teologia da paciência, dizendo: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Entendeu aqui? Então a Bíblia, ela não deixa nós sem resposta. Vejam o que a paciência traz para nossas vidas. Tudo isso aqui está baseado nos contextos da palavra de Deus, e isso é o que tem a validade para nós. Se nós não entrar por aqui, nós seremos então reprovados. É aí o que a Bíblia está falando, que a paciência, ela nos gera muitas coisas boas. Não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações. Vejam, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Está vendo? Tudo isso faz parte da paciência. A paciência gera essas condicionais aqui para que nós temos o que? A vitória. A esperança é o final, porque na esperança é que conclui tudo o que aqui estão sendo revelado. Por causa disso, é que nós temos que entender que nós não podemos se desesperar. Não podemos, como alguma pessoa diz, eu vou chutar a barraca, eu vou chutar o balde. Nada disso resolve. Resolve sim ficar firme, esperar com paciência, com perseverança, esperar que até chegue o momento em que temos a vitória completa. Em Romanos 8, versículo 5, Paulo escreve dizendo: mas se esperamos o que não vimos, com paciência esperamos, E em Romanos 15, 4, o apóstolo do gentio ainda escreve dizendo: porque tudo o que dante foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolações das Escrituras, tenhamos esperança. Então, tudo leva nós a esperança. Tudo isso aqui leva nós a crer, nós a esperar e nós alcançar o final, porque diz a palavra de Deus que o final é a esperança que conclui a vitória completa para aqueles que servem a Jesus. Então, é isso que a Bíblia está falando a respeito da paciência nas Escrituras, e que temos que entender, continuar esperando, continuar crendo, porque a esperança, ela nos leva ao ponto final e tenhamos então nas Escrituras essa esperança. Em Romanos capítulo 15, versículo 5, Paulo também nos aconselha dizendo: ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda mesmo sentimento um para com os outros, segundo Cristo Jesus. Está vendo aqui? Então, Jesus, Ele está no controle e Ele está olhando para nossas atitudes, ver se nós estamos crendo e esperando e aguardando, e o final, nós estamos realmente firmados na esperança, porque Ele tudo é para nós. Tá certo? Então a palavra de hoje fica aí. Se você puder escrever no canal, escreva, dá o seu like, compartilhe o vídeo. E o meu abraço.